atacante Everaldo está praticamente fora do Grande Bavi do próximo domingo no estádio Manuel Barradas, primeira partida das finais do Campeonato Baiano deste ano. Nós, ontem, no Transamérica Esportes, nós corremos atrás da notícia e dissemos aos nossos ouvintes que o jogador não tinha sido poupado no jogo contra a equipe do Maranhão no último domingo. O atleta, na realidade, ele sofreu uma lesão no Bavi passado, em que o Bahia venceu por 2-1, e o clube escamoteou, escondeu a notícia. 5 minutos após o final da nossa resenha, nós descobrimos tudo. Já tínhamos uma situação em andamento, mas tivemos a certeza por volta das 22 horas e 5, 6 minutos, que o atleta tinha sofrido a lesão. E a situação é muito difícil. O jogador está em tratamento intensivo no CT Evaristo de Macedo, evidentemente que no DM do clube, e realmente vamos ver se ele vai ter ou não condições de enfrentar a equipe rubro-negra no próximo domingo no Barradão. Para a vaga do Everaldo, o técnico Rogério Ceni tem algumas opções, como, por exemplo, o Oscar Estupien, que jogou no domingo contra a equipe do Maranhão. Depois do resultado diante da equipe do Maranhão, no último domingo, em que consolidou a classificação do Esporte Clube Bahia como melhor campanha da fase 1 da Copa do Nordeste, os atletas do Tricolor retornaram esta manhã às atividades no CT Evaristo de Macedo. Para uma semana intensa, já que terá, além do Botafogo da Paraíba, amanhã lá no Almeidão, a última rodada da competição, mas que para o Bahia não vale mais nada em termos de classificação. O Tricolor já está classificado em primeiro lugar de forma tranquila. E o Bavi, no próximo domingo, lá no estádio Manuel Barradas, um jogo decisivo para as pretensões do Bahia, que quer conquistar o bicampeonato baiano. Ou seja, precisa-se de um bom resultado para que jogue, digamos assim, mais tranquilo na Arena Fonte Nova no outro domingo, ou seja, no dia 7 do próximo mês. E o fato é que a reapresentação aconteceu esta manhã, houve já a divulgação de uma programação durante toda a semana, mas que, pelo que a gente pesquisou, não será assim para o time principal que vai jogar o Bavi. Inclusive, jogadores como o Jota, que foi o entrevistado de hoje, e outros estarão em campo amanhã diante da equipe do Botafogo da Paraíba. E soube também que Rogério Ceni nem vai pisar no Almeidão. O time deve ser comandado pelo técnico Rogério Ferreira, que comandou a equipe nos 2 primeiros jogos do Campeonato Baiano deste ano. Até agora, tudo escondidinho, viu, seu Silva Rocha? Como o senhor gosta da música de Rita Lee e de Ney Matogrosso. Aliás, a música do Chechel, do trio nordestino que Ney Matogrosso canta. A de Rita Lee é no escurinho do cinema. Exatamente. E a de Mato Grosso é por debaixo do pano. Exatamente. Nada definido, nada... o time viaja a que hora? Me diga só que hora o time viaja. Não tem horário ainda, não. Quer dizer, já tem, né? Já tem, eles estão escondendo. Já tem, eles estão escondendo, né? Não, claro, eles não dizem o horário que o Bahia divulga, não. O Bahia viaja, não. Se eles não dizem. Agora, a informação que eu obtive é que é de carreira, porque eu estava desconfiado que fosse fretado. Tem voo direto, pelo que a gente sabe, e aí o Bahia vai de voo de carreira. A informação que nós conseguimos obter, até certo ponto de forma oficial, é que tivesse um pouco de paciência, porque vai sair, provavelmente, de forma antecipada, a lista dos relacionados que vão para esse compromisso. Posso garantir aqui para o torcedor que Rogério Ceni não vai e que vai ser um time alternativo mesmo. Então, a programação que foi divulgada ontem, nada tem a ver com o time principal. É o que eu desconfiava. O Bahia vai perder 2 dias de treinamentos na véspera de um Bavi
tendo um jogo no meio de semana que nada vale em termos de classificação, então realmente seria um absurdo, né? Se isso acontecesse, ou se acontecer, que eu particularmente não acredito. Porque você perderia amanhã, dia do jogo, você estando como time principal, obviamente, não teria treinamento, e na quinta-feira que é o retorno a Salvador. Aliás, eu deveria ter matado a charada de não ser voo fretado no momento que a programação coloca o Bahia retornando amanhã, não tendo treinamento, obviamente, para esse grupo que vai para lá, porque retorna amanhã, então é voo de carreira mesmo. Se fosse fretado, voltava até na madrugada para chegar aqui, descansar e treinar à tarde na quinta-feira. Bom, é o que eu estou dizendo, esse time deve ser alternativo. Antes, porém, dizer a notícia que nós ontem futucamos, mas dissemos em primeira mão que o jogador não tinha sido poupado e hoje foi descoberto. Evidentemente que o clube ainda não oficializou, mas o Everaldo está com um problema no adutor da coxa. A informação que nós obtivemos que isso aconteceu no Bavi, da última quarta-feira, quando o Bahia venceu por 2-1, e o jogador não foi para o jogo contra a equipe do Maranhão, não foi relacionado, não por ter sido poupado, como foi o caso, por exemplo, do Cauli, que foi poupado, mas sim por estar com esse problema e dificilmente atua no Bavi. Quando eu falo de Everaldo, vai ter um bocado de torcedor aí que vai detonar o rapaz. Mas é porque ele é titular, sim, da equipe do Esporte Clube Bahia e é jogador de confiança do esquema tático do técnico Rogério Ceni. Então, quais são as opções que tem Rogério Ceni? Como centroavante, o Oscar Stupien, né? Mas tem características diferentes, todo mundo sabe disso. Ou então, ele vai ter alternativas, como, por exemplo, o Ademir ou o próprio Biel, que são jogadores atacantes de beirada. O Biel é um jogador que joga pelo meio, sabe também jogar como um jogador de armação pelo meio, mas são essas as alternativas que tem o técnico do Esporte Clube Bahia. A princípio, ele poderia ter o Luciano Juba, também é um jogador que sabe jogar por ali também. Mas eu particularmente não acredito no Luciano Juba. Acho que as opções iniciais são essas três aí, do Oscar Stupien, do jogador Ademir e do Biel. Vamos ver como é que o clube vai se pronunciar sobre a situação do jogador Everaldo. Então, esta é a situação. O Bahia, pelo que a gente está divulgando aqui sobre esse time alternativo que joga amanhã contra a equipe do Botafogo da Paraíba pela última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste, provavelmente teremos treinamentos amanhã e na quinta-feira com o time principal. Rogério vai fechar aí com 5 treinamentos visando esse grande compromisso, o Grande Bavi. Ele tem a volta do Rezende, porque cumpriu suspensão pela Copa do Nordeste, e o próprio Biel, que recebeu o 3º cartão na Copa do Nordeste, vai ficar de fora da manhã, mas do Bavi não tem nada a ver, um jogador que não está com nenhum problema, digamos assim, de ordem de conduta em campo, né? Não tem nada de cartão, então o Biel também vai para o jogo. Ele tem praticamente o elenco na sua mão, com exceção aí dessa situação do Everaldo. O time para amanhã, Silva Rocha, deve ter atletas, por exemplo, como o Danilo Fernandes, tem uma chance sim, o Marcos Vitor, que entrou no segundo tempo do jogo passado, mas eu coloco um pé atrás, até porque o Bahia hoje só tem um Gilberto, a não ser que o Cici esteja já treinando, já tenha começado hoje, mas tem a transição, ele não estava na transição. Eu acho que Cicinho também não tem nenhuma condição de atuar contra a equipe do Esporte Clube Vitória ou ser relacionado. Marcos Vitor, fico com o pé atrás, mas é um jogador que, pelo menos, se comenta que pode estar nesse time alternativo. Marcelo, esse sim, que é o outro zagueiro que tem encostado no banco de reservas e participou das 2 primeiras partidas do Campeonato Baiano. O Caio Roque, lateral esquerdo, esse eu tenho quase certeza que vai para o jogo. Jota, que foi o entrevistado de hoje. Vamos lá? Bom, beleza. Além do Wendel Passos, que estava no banco de reservas também desse jogo passado contra a equipe do Maranhão. Se o Everaldo não estivesse com esse problema, eu até arriscaria que
provavelmente o Ratão pudesse ir. Mas, em função disso, não vou arriscar. Acho que esses atletas, juntamente com aqueles que atuaram os primeiros 2 jogos do Bahia no Campeonato Baiano, eles podem estar em campo, sim, sem dúvida nenhuma. Para que você tenha ideia, nós estamos às 12 horas e 51 minutos e ainda não foi divulgado o treinamento que aconteceu esta manhã no CT Evaristo Macedo, que já terminou com certeza, até porque o treinamento hoje foi às 9h30 da manhã, não foi às 10. Então, com certeza, a essa altura já terminou e até o presente momento não houve nenhuma situação, digamos assim, de divulgar a equipe tricolor. Jogadores que participaram de outros jogos do Esporte Clube Bahia no início da temporada, os 2 primeiros jogos, também estarão de fora. Caso do André, do Diego Rosa, que estão na Europa, do Everton, que está emprestado, e do jogador Lucas Aruba, que foi embora. O Bahia não renovou o contrato com ele. Esses atletas, eles não estarão também em campo amanhã nesse time alternativo. Então, Rocha, a gente fica aqui na expectativa. Essa altura vai ser muito difícil a gente poder divulgar alguma coisa sobre a equipe tricolor, sobre o treinamento dessa manhã, em função justamente de até o presente momento o próprio clube não ter divulgado nada nesse aspecto. A arbitragem do jogo de amanhã será do Antônio Tibe de Moraes de Souza. Ele apita o primeiro jogo esse ano do Bahia, já apitou vários outros. Marcelo Iglesias Araújo Souza e... Silva, desculpe. Marcelo Iglesias Araújo Silva e o Rogério de Oliveira Braga, todos da Federação do Piauí. O Diego Roberto Souza de Melo, da Paraíba, será o 4º árbitro desse jogo entre a equipe do Esporte Clube Bahia e o Botafogo da Paraíba. Um jogo que o Bahia apenas vai cumprir tabela, porque o foco será com certeza o Bavi, porque Copa do Nordeste só daqui a uns dias, depois das 2 finais do Campeonato Baiano. Com certeza o foco do Bahia agora é o Campeonato Baiano. Nada até o presente momento. 12h54, Silva Rocha, e nada de divulgação do treinamento desta manhã lá no CT Evaristo de Macedo. Meu caro Silva Rocha, a gente retorna exatamente no Transamérica Esportes, logo mais à noite, com as informações do tricolor. Com certeza, acho, né? Com certeza não, acho, e com o grupo já definido que foi para a cidade de João Pessoa, para esse último compromisso do Bahia pela Copa do Nordeste. Meu caro Silva Rocha. Ok, muito bem. E aí, mediu o Bahia? Vai botar um time B e vai fazer o jogo dele, né? Em fim de papo. Não tem mais isso o que fazer não, ele vai botar o time reserva mesmo, isso tá na cara.